E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, na Escola de Direito Civil. E hoje, meu amigo, hoje você não sabe o que te espera, hein? Hoje nós vamos falar sobre propriedade. E aí, gente? 1, 2, 3 e... Vamos lá, sem enrolação, vamos para o nosso vídeo, vamos falar sobre propriedade. Galera, então vamos falar hoje sobre propriedade. Sabe qual é a coisa mais importante de propriedade? É o momento em que você se inscreve no canal. Te peguei, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, curte, comenta, pacote completo. Tá bom? Preciso que você se inscreva nesse canal para mostrar aí se você está gostando, se você está aprendendo com o professor Tadeu aqui. Compartilha esse vídeo com os amigos que já foi inscrito. Se não se inscreveu ainda, se inscreve, meu irmão. Tá esperando o quê? Não perca essa oportunidade. Na aula de hoje nós vamos falar sobre propriedade, tá? Como eu disse, eu preparei um mapa mental incrível para vocês. Então, vamos lá. Olha só o nosso mapa mental, que bonitão, hein? Então, gente, propriedade. Quando a gente fala de propriedade, nós temos que buscar essa referência lá na nossa Constituição Federal, tá? Propriedade é um direito fundamental. Por quê? Porque está posto no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 32. Artigo 5º, inciso 32, a propriedade atenderá à sua função social. É um princípio muito importante, tá? É um princípio que você precisa estar atento, porque ele vai pautar toda a nossa discussão sobre propriedade. Todo momento que você estudar propriedade na faculdade, para concurso público, para a OAB, você tem que ter muito bem isso em mente, que a função social da propriedade é um destaque e merece plena atenção, merece todo o cuidado, porque a função social da propriedade é um aspecto que vai ser fundamental, não só na aula de hoje, mas para tudo que tiver relacionado à propriedade. Quando a gente fala da propriedade, ela deve atender à sua função social. Aí você vai me perguntar: professor, o que é uma função social da propriedade, professor? É basicamente a forma que você utiliza a sua propriedade. A função social da propriedade é uma resposta que você dá perante a sociedade sobre a forma que você ocupa, a forma que você utiliza esse bem. Ou seja, não há apenas uma preocupação no aspecto privado da propriedade, há uma preocupação também com o desdobramento social. Se essa propriedade ela está produtiva, se ela é improdutiva, se essa propriedade ela está atendendo à função econômica, à função ambiental, à função social. Então, não basta ser proprietário, não basta ser dono, tem que fazer valer a função social da propriedade para que ela desenvolva plenamente o seu papel. Ela deve atender à sua função social e a gente deve levar em consideração o seu aspecto funcional. Tá? Então, a partir da nossa Constituição Federal de 88, está em destaque aqui para vocês, a propriedade desde a Constituição Federal de 88 deixa de ser um direito ilimitado, irrestrito, absoluto. Tem que estar alinhada ao princípio da função social da propriedade. Certinho? Então vamos lá. Olha só o que diz no nosso Código Civil. Você vai ver aí na tela. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Então, uma atenção especial aos aspectos sociais que podem estar inseridos em relação a essa propriedade. Proteção às águas, proteção do ar, evitar a poluição, patrimônio histórico, patrimônio artístico,
recursos naturais, fauna, flora, nascentes de rios. Então, tudo aquilo que estiver ligado à sua propriedade, que tiver esse aspecto ambiental, que tiver esse aspecto social, merece uma plena atenção. Tá? Então não basta você ser proprietário, não basta você ter um terreno, você ter um imóvel, você tem que também estar alinhado com essas disposições sociais, com essas disposições ambientais e com as disposições econômicas do bem. Tranquilo? Você entendeu? Então vem comigo, vamos voltar lá para o nosso mapa mental. O direito de propriedade consiste no direito real de usar, gozar ou fruir, dispor e reivindicar a coisa nos limites da sua função social, ou seja, só em apenas poucos minutos de aula nós já falamos várias vezes da função social da propriedade. Então você tem liberdade, tá? Para usar, você vai usar a propriedade como você bem entender, para atender a finalidade econômica, para atender a finalidade social, com objetivo de lazer, com objetivo de obter uma vantagem para si, enfim, como você julgar mais interessante, desde que você não extrapole essas condições sociais, desde que você não extrapole o limite que a norma impõe para você, desde que você não vá além do necessário, além do mínimo exigido por lei. Você tem que estar preocupado com o mínimo necessário. Tá? Então, a função social da propriedade, ela exige o mínimo necessário do proprietário do bem, que é manter limpo, é zelar, é preservar o meio ambiente, é dar uma atribuição econômica àquela propriedade, é manter ela produtiva. Tá? E, é claro, o fato de manter ela produtiva não pode extrapolar a condição ambiental, não pode extrapolar a condição social. Tá? Então tem que estar sempre nesse equilíbrio, tem que estar sempre atento a essa condição. Quando o proprietário reúne todas essas faculdades, usar, gozar, dispor e reaver, ele é chamado como proprietário pleno, ou que ele tem a propriedade plena. O proprietário, ele se coloca numa condição onde ele abre mão do uso, do gozo ou da fruição, onde ele dispõe da propriedade e tendo o direito de reavê-la caso tenha alguma violação, né, dessas condições contratuais, dessa disposição, dessa permissão que o proprietário estabelece. Exemplo, né? Vamos trabalhar com exemplo aqui, que a galera gosta muito de trabalhar com exemplo. Eu sou proprietário de uma grande propriedade agrícola e eu cedo essa propriedade para um terceiro, visto que eu não estou conseguindo atribuir uma função econômica. Eu não tenho grana para tornar aquela propriedade produtiva. E eu estou com medo de alguém, né, tomar minha propriedade, do Estado exigir, né, a produção. Eu vou ceder um contrato aí de usufruto. Tá? Nesse caso, enquanto esse contrato estiver em vigência, eu tenho o direito, tá, de reaver essa propriedade caso tenha alguma violação contratual. Eu dispus para que outra pessoa usasse, para que outra pessoa gozasse do benefício da propriedade e fruísse, né? Ele pode usar, ele pode fruir, ele pode gozar. Agora, venceu essa condição contratual, não foi atendido todos os elementos estabelecidos no contrato, eu posso reclamar: fulano, eu quero usar o meu direito de reaver o bem porque você não cumpriu o contrato de forma adequada. Necessário que tenha atenção, pois o parágrafo 2º do 1228 proíbe os denominados atos emulativos, ou seja, aqueles atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Um ato emulativo é quando a pessoa abusa do direito de propriedade, como vocês podem ver aqui, ó. O meu direito de propriedade, ele se encerra, ele termina no ponto em que inicia o direito de propriedade do meu vizinho. Então, uma limitação, uma condição
que restringe esse direito de propriedade. A ideia aqui é, eu posso usar minha propriedade, eu tenho liberdade para usar minha propriedade, até o ponto em que eu não prejudique, até o ponto em que eu não cause dano a outra parte. As características da propriedade, tá? Quais são as características da propriedade? A gente pode destacar 5 características da propriedade. Primeira característica, complexo, tá? A propriedade é formada por um conjunto de poderes ou faculdades, tá? Segunda característica, absoluto, no sentido de que a pessoa pode fazer o que quiser em relação à propriedade. Defesa, a proteção da propriedade se estende contra qualquer pessoa, né? A ideia da oponibilidade erga omnes. Perpetuidade, o direito de propriedade, ele se estende no tempo, independente do uso ou do desuso, independente da atenção àquele bem ou não. Eu dependo de outros fatores para perder a propriedade. Até mesmo em caso de morte, essa propriedade é transferida para outra pessoa, tá? Através da sucessão, doação, enfim. Nem a morte encerra o direito de propriedade, ele é repassado para outra pessoa. Exclusividade, o direito de propriedade só assiste uma pessoa por cada vez. O direito de propriedade, gente, eles decorrem diretamente da coisa, eles estão ligados à coisa. E a pessoa que estiver usando, a pessoa que estiver em posse da coisa, é aquela pessoa que tem acesso a essas garantias, que tem acesso às proteções que são estendidas à coisa. A ideia da elasticidade, né? O que é a ideia da elasticidade? Pode ser distendida ou contraída na formação de outros direitos reais sem perder a sua essência. Professor, não entendi. Me ajuda. Calma, jovem, calma. Não se aflinja. Acalme o seu coração. A ideia da elasticidade que fala aqui é basicamente a condição de: eu tenho uma propriedade de 2.000 metros quadrados, eu posso fracioná-la em 10 propriedades de 200 metros quadrados e vou ceder gratuitamente, de forma temporária. Vocês podem usar por determinado período essas propriedades. Depois de encerrar esse período de cessão, elas retornam para mim. Contrato de usufruto. 10 contratos de usufruto com 10 pessoas diferentes. Pelo prazo de 5 anos, 3 anos. Terminou esse prazo, elasticidade, ó. Várias propriedades, vários desdobramentos da mesma propriedade e depois a concentração numa única pessoa, novamente, no caso, eu, é claro. A ideia da extensão da propriedade. A propriedade do solo, a teor do artigo 1229 do Código Civil vigente, abrange o espaço aéreo e o subsolo correspondente em altura e profundidade útil ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. O que significa, professor? Professor, tá difícil de entender esse artigo. Calma, calma. Olha só, quando eu falo da propriedade e da extensão dela, é porque quando você adquire uma propriedade, você tem acesso ao solo, o subsolo e o espaço aéreo da União. Tá? Então você até pode avançar um pouco no subsolo, certo? A propriedade do solo, por sua vez, a teor do artigo 1230 não abrange, ou seja, se tiver no subsolo, você não tem direito a recursos minerais, potenciais de energia hidráulica, monumentos arqueológicos e outros que estiverem mencionados em leis especiais. Ou seja, solo, amigo. Se tem alguma coisa valiosa no subsolo, a União vai se mexer, a União vai atrás e você provavelmente vai ficar sem aquela propriedade, é claro, sendo desapropriado, sendo indenizado de forma adequada. Gente, hoje nós falamos sobre propriedade. Você tem alguma sugestão? Você quer ver alguma aula específica por aqui? Você está com dúvida em algum tema de direito civil? Fala para mim, amigo. Comenta aí, eu estou aqui à disposição, quero te ajudar. Me ajuda a te ajudar, Juvenal. Quem sabe a aula que tu pediu, que não vai estar na semana que vem. Eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu, ó, vai ficar com 0.
A lista de chamada é a inscrição hoje no canal. Então, se inscreve, deixa seu like, comenta qual foi a melhor parte do vídeo. Teve algum insight? Teve alguma sacada? Ficou com dúvida em algo? Comenta aí. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Um abraço, eu te vejo semana que vem e tchau!